Galera, estamos chegando aqui em chupiraju.blogspot.com.br porque não só a terça foi intensa, como a quarta também será. Mas vamos com os resultados da terça. O Ceará confirmou o que já havia começado no último sábado e foi campeão da Copa do Nordeste. O time treinado pelo Guto Ferreira marcou aos 15 do segundo tempo e foi campeão vencendo no jogo de ida por 3-1 e vencendo no jogo da volta lá em Pituaçu por 1-0, gol do Kleber. E o Ceará conquista então a Copa do Nordeste 2 anos seguidos, os times cearenses, né? O ano passado foi o Fortaleza e este ano foi o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Tivemos também campeão do interior paulista. O Guarani tinha chance de empatar em número de títulos do troféu interior com a Ponte Preta. A Ponte tem 6, o Guarani tem 5, mas deu o Bragantino que não tinha nenhum. O Bragantino não jogou bem, a verdade, as últimas partidas. Desde a partida contra o Corinthians ali, o time não conseguiu apresentar aquele bom futebol que vinha apresentando, em especial no jogo contra o São Paulo, mas fica com um título importante. Lembrando que o Bragantino está na Série A do Brasileirão. Red Bull Bragantino, 1 gol do Léo Ortiz de cabeça e o Guarani 0, portanto o Red Bull Bragantino foi campeão, o jogo foi na Arena Barueri. Tivemos também campeonato maranhense, o Sampaio Corrêa venceu o Juventude pelo placar de 5-1, mesmo com a derrota, o Juventude também se classificou. O Sampaio Corrêa passa como segundo colocado, o Motoclube foi a equipe mais bem colocada, isso porque venceu o Maranhão pelo placar de 2-1. Motoclube classificado, Maranhão rebaixado lá no campeonato maranhense. Imperatriz 3, Pinheiro 1, Imperatriz e Pinheiro classificados à próxima fase. E o Cordino, que perdeu para o São José por 3-0, Cordino foi rebaixado e o São José classificado. Então ficou assim, ó, Motoclube, Sampaio Corrêa, Imperatriz, Juventude, Pinheiro e São José classificados. Maranhão e Cordino rebaixados, o término da primeira fase do Campeonato Maranhense. Vale aqui o destaque também, né, do Campeonato Paraense. O Castanhal venceu o Independente pelo placar de 2-1. Com o resultado, o Castanhal assumiu a liderança do grupo, mesmo número de pontos que o Remo, mas leva vantagens aí no critério de desempate. No grupo A2, a liderança é do Paysandu, que saiu perdendo para o Itupiranga, mas venceu pelo placar de 4-1. Destaque para o Wesley Matos, que marcou 2 vezes, sendo que os 2 últimos gols saíram aos 48 e aos 51 do segundo tempo. Paysandu lidera 14 pontos à frente do Águia, que é o segundo colocado. A classificação geral tem Paysandu, Castanhal, Remo e Paragominas, os 4 melhores colocados até aqui. No Campeonato Paraibano, semifinal, jogo da volta, Campinense e Souza, que haviam empatados no jogo de ida em 2-2, empataram no jogo da volta em 0-0 e nos pênaltis o Campinense avançou 5-4, venceu. Campeonato Sergipano, o Confiança assumiu a liderança ao vencer o Frei Paulistano pelo placar de 4-0. Tivemos ainda definido a última equipe que subiu para a elite do futebol inglês. Brentford e Fulham jogaram e empataram 0-0 no tempo normal. Na prorrogação, Brian marcou 2 vezes, uma aos 15 do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, e a outra aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Dysgard ainda fez um gol aos 19 do segundo tempo da prorrogação, né? Mas não foi suficiente. Brentford tentava essa classificação para a elite, não deu. O Fulham está de volta à elite do futebol inglês, né? Já vamos trazer aí os jogos da quarta-feira. Continuar falando aqui da terça-feira, né? Falamos aí de tudo que aconteceu no nosso país. Mas tivemos também lá o Guangzhou vencendo o Shenzhen no campeonato chinês pelo placar de 3-1. Vamos ver se não teve gol brasileiro neste jogo, né? Apesar dos brasileiros estarem jogando por lá. E o Jiangsu venceu aí o Dailan pelo placar de 2-1. Teve um gol do Alex Teixeira anulado pelo VAR neste duelo, mas depois ele balançou as redes aí. O Alex Teixeira e o Éder fizeram os gols da equipe do Jiangsu. Para o Dailan marcou o Rondon. Então tá aí os destaques do campeonato chinês, as 2 partidas que nós tivemos nesta terça-feira
pelo campeonato da China, né? Já já eu vou trazer, volto a dizer aqui, os duelos que nós teremos nesta quarta-feira, super quarta de futebol, decisões em vários campeonatos, enfim, bola rolando em várias partes do mundo, né? Várias partes do mundo aí, a bola rolando, inclusive vai ter bola rolando na Europa, já com a Liga Europa, final de semana volta a Liga dos Campeões, final de semana também começa o Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, enfim, muitas novidades aí no futebol mundial. Vamos já para partir então para quarta-feira de futebol, né? Partir aí para quarta-feira de futebol, teremos várias decisões no nosso país e também os playoffs da Liga Europa. O Copenhagen vai jogar contra o Başakşehir da Turquia, o Shakhtar vai encarar o Wolfsburg da Alemanha, Inter e Getafe e o Manchester United jogando contra o Lask. São os 4 jogos que nós teremos aí pela Liga Europa nesta quarta-feira. 2 jogos começando às 2 horas da tarde e 2 jogos começando às 4 horas da tarde, né? Temos aqui também as informações e os destaques na China, 2 jogos. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, o Shandong Luneng contra o Xangai Shenhua e o Renan joga às 9 horas da manhã contra o outro Guangzhou, o Guangzhou RF, né? Estamos tendo aí playoffs da Major League Soccer. O Philadelphia vai encarar o Portland Timbers. Os destaques também lá do futebol na terra do Tio Sam, na terra dos Estados Unidos, tá? Então tá aí os destaques do futebol desta quarta-feira, antes da gente falar aqui do nosso país. Aproveitar aqui também, né, e trazer já os destaques, já que vamos trazer essa agenda. Na quinta-feira nós teremos mais duelos aí pela Liga Europa. O Bayer Leverkusen contra o Rangers, o Sevilha contra a Roma, Basel contra Frankfurt e o Wolves contra o Olympiacos, jogos da Liga Europa da quinta-feira. Na quinta-feira também tem campeonato chinês, o Tianjin Teda contra o Benjinguan e ainda o Qingdao Hangai contra o Shanghai East Asia, jogos que serão disputados na quinta. Na quinta também tem outro jogo pela Major League Soccer, o Orlando City contra o Minnesota, às 9 horas da noite. Bola rolando em várias partes do mundo, mesmo com a pandemia ainda aí fazendo muitas vítimas, né? Aqui no nosso país, por exemplo, infelizmente, lamentavelmente, já estamos bem próximos aí dos 100 mil mortos, o que é algo terrível, né, de imaginar. São 100 mil famílias praticamente aí chorando a perda de seus entes queridos. NBA, tivemos na terça-feira a vitória do Brooklyn Nets sobre o Milwaukee Bucks. Tivemos no tempo extra, na prorrogação, a vitória do Dallas Mavericks sobre o Sacramento Kings. O Phoenix Suns bateu o Los Angeles Clippers. O Indiana Pacers ganhou do Orlando Magic. O Miami Heat atropelou o Boston Celtics. Jogos desta terça-feira, portanto, aí, da NBA, o basquete lá dos Estados Unidos. Hoje, quarta-feira, nós teremos 3h30 da tarde, Utah Jazz contra Memphis Grizzlies, o San Antonio Spurs contra o Denver Nuggets, o Washington Wizards contra o Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers contra o Oklahoma City Thunder, o Orlando Magic contra o Toronto Raptors e o Boston Celtics contra o Brooklyn Nets. Na quinta-feira, a rodada começa às 2h30 da tarde. Sacramento Kings contra o New Orleans Pelicans, o Milwaukee Bucks contra o Miami Heat, o Phoenix Suns contra o Indiana Pacers, o Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers, Denver Nuggets encarando o Portland Trail Blazers e o Houston Rockets jogando contra o Los Angeles Lakers. Jogaço na quinta, às 10 horas da noite, aí, portanto, os jogos da NBA, tá? É importante destacar aí que a NBA está com vários protestos. O Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, os jogadores, inclusive, muitas das entrevistas nem falam sobre parte técnica, sobre parte tática, questão coletiva do basquete, que está voltando depois de muito tempo parado por causa da pandemia. E bacana ver aí os atletas engajados nesta luta contra o racismo, né? A gente não percebe esse movimento muito forte no futebol, em outras modalidades, mas a gente viu na Fórmula 1 o Lewis Hamilton comprou essa briga, comprou essa parada, e a gente percebe lá nos Estados Unidos os atletas não apenas do basquete, mas de várias modalidades defendendo essa causa que é justíssima, né? Cada imagem nova que surge, cada situação que mostra todo o drama vivido pelo George Floyd, a gente só lamenta, né? E infelizmente não é o único caso, né? Esse é o caso que ganhou mais repercussão dos últimos casos. A gente infelizmente vê que isso acontece em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil.
às vezes, tá? Vamos aqui com os destaques, então, falar do futebol, né? Falar do futebol aqui no nosso país. Os jogos, a agenda desta quarta-feira, super quarta, com muito futebol, com muitas decisões, diga-se de passagem. E nós vamos trazer aqui os destaques, então. Ó. Vamos começar destacando aqui para você que nos acompanha em chicopedaju.blogspot.com.br. Tem Corinthians e Palmeiras, né? Só isso, só para começar. Primeiro jogo da final, Corinthians não vai fazer teste do Covid nesse primeiro jogo, Palmeiras vai ter que fazer. Depois, para o segundo jogo, as duas equipes vão ter que testar os seus jogadores. Felipe Melo não vai jogar, o Palmeiras que já perdeu o Dudu, que foi transferido, perde agora o Felipe Melo para esse primeiro jogo da final. E vale aqui o destaque, né, que vai fazer falta, né, Felipe Melo, jogador importante, o Dudu então nem se fala, do jogador que era ali da criação. Corinthians, o presidente do Palmeiras mandou um recado que diz que os jogadores têm que se desdobrar, né, porque na gestão Gagliotti são 12 jogos e apenas 2 vitórias do Palmeiras, são 8 vitórias do Corinthians, e 2 empates e 2 vitórias apenas do Alviverde. Então, esse ano aí o Palmeiras, pelo que vem jogando, o Palmeiras e pelo elenco que tem, o Palmeiras pode até ser apontado como favorito. Mas em se tratando de clássico, em se tratando de Corinthians, que vem bem nos clássicos, independente se era o Tite, se era o Carille, se era o Mano Menezes ou se agora o Thiago Nunes, independendo do treinador, em clássicos o Corinthians vem muito bem nos últimos anos. E em especial contra o Palmeiras, que é o seu principal rival. Mas não tem favorito, né? Duro fazendo um prognóstico aí. Esse primeiro jogo pode ser decisivo. Sem torcida, então, as coisas ficam mais ainda interessantes, né? Rafael Claus vai ser o árbitro do jogo. Ele foi o árbitro do jogo entre Corinthians e Bragantino. Teve aquele lance do Fagner. E ele era o árbitro de vídeo de Corinthians e Mirassol, em que teve um pênalti não marcado para o Mirassol, do Gil, e que teve o lance da expulsão do jogador lá do Mirassol, o Juninho, em cima do Carlos Augusto. Mas a expulsão do Fagner, eu acho que o Fagner merecia ser expulso. O pênalti é um lance muito difícil, né, muito complicado. Agora, a expulsão do jogador do Mirassol, justíssima, né, não tem... Né, mas eu acho que o Fagner também deveria ter sido expulso. Mas enfim, só de ser o nome do Rafael Claus já gerou uma polêmica aí. Os assistentes serão a Neuza Inês Bach e o Daniel Paulo Zioli. No VAR, o Thiago Duarte Peixoto. E este duelo aí, amanhã, o primeiro jogo da final na Arena Corinthians. No sábado, daí no Allianz, Palmeiras e Corinthians no sábado, às 4h30 da tarde. Com isso, Palmeiras e Corinthians não jogarão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Alagoano, final. E clássico lá também, né? Primeiro jogo da final no estádio Rei Pelé em Maceió, às 9 horas da noite. CSA e CRB nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira tem a disputa do terceiro lugar. Primeiro jogo, 4 horas da tarde, também lá no estádio Rei Pelé. Murici contra o Asa. Campeonato Baiano. Bahia também não vai jogar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, porque a final vai ser no final de semana, vai ser no sábado também. Amanhã o primeiro jogo em Pituaçu, da final do Campeonato Baiano, Atlético Alagoinhas e Bahia. O Bahia deve utilizar o time que vem jogando o Campeonato Baiano, que não é o mesmo time que foi derrotado na Copa do Nordeste nesta terça-feira para o Ceará, né? Mas que vem bem. Então, Atlético Alagoinhas e Bahia, começando a final do Campeonato Baiano. Catarinense, playoff de rebaixamento, tem Concórdia e Tubarão, e tem os jogos da volta da semifinal do Catarinense. Brusque e Juventus jogando no Augusto Bauer em Brusque, e Criciúma e Chapecoense jogando em Criciúma. Chapecoense lutou contra o rebaixamento e agora joga pelo empate para ir para a final. Situação interessante aí da Chape, que vai disputar a Série B neste ano de 2020. Campeonato Gaúcho, final do segundo turno, Grêmio e Inter de Porto Alegre. Quem vencer vai pegar aí a equipe do Caxias na final do Campeonato Gaúcho. Lembrando que já algumas partidas, são quase 10, né, que o Inter não sabe o que é vencer o Grêmio. O jogo vai ser na Arena do Grêmio, não tem torcida, mas fica aí a situação interessante aí para este Grenal, que é contado em capítulos, né? O Grenal número 400 e tanto, é interessante, um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial. Campeonato Mineiro semifinal, jogos da volta, Tombense e Caldense, América Mineiro e Atlético Mineiro. O Atlético venceu o jogo de ida. Tem também aí o troféu Inconfidência, decisão, Cruzeiro e Uberlândia. Campeonato Paraense tem Carajás e Paragominas, Águia e Bragantino, Tapajós e Remo, jogos que serão disputados hoje.
Campeonato Paraibano, vamos saber quem vai ser o adversário do Campinense, né? O 13 que venceu, o 13 que aliás que perdeu o jogo de ida por 2-0, tenta reverter a vantagem. 13 e Botafogo é um clássico, super clássico do futebol paraibano, e o 13 precisa tentar aí reverter este prejuízo. Tem o jogo da volta também no Campeonato Paranaense. É a 19ª final entre Coritiba e Atlético. O Atlético tem 9 títulos em cima do Coxa em finais. O Coxa tem 9 títulos em cima do Atlético. Quem vencer hoje fatura o 10º título em cima do seu arquirrival em uma final. Então é um jogo interessantíssimo. O jogo de ida, o Atlético venceu por 1-0, mas o Coxa não perde em seu estádio desde setembro do ano passado. Então vai ser um jogo muito interessante de se ver, sem sombra de dúvidas. No Campeonato Pernambucano tem a luta contra o rebaixamento, o Sport contra o Petrolina e o Decisão Bonito contra o Vitória das Tabocas. Por enquanto, estão caindo Decisão Bonito e Vitória das Tabocas. O Sport, as 2 partidas que fez na luta contra o rebaixamento, conseguiu aí vencer. Campeonato Pernambucano, grande decisão, Santa Cruz e Salgueiro, é o jogo da volta. E, como eu disse, hoje tem Liga Europa, né? Copenhague contra o Istambul Başakşehir. No jogo de ida, o Istambul venceu por 1-0. O Shakhtar, que venceu o jogo de ida por 2-1 sobre o Wolfsburg, agora joga pelo empate. Internacional e Getafe vai ser decisão em jogo único. E o Manchester United e o Lask Linz jogam no jogo de ida. O Manchester já atropelou 5-0. Hoje é só para carimbar o passaporte à próxima fase aí da competição. Então são os jogos que nós teremos nesta quarta-feira, que nós teremos na quinta-feira também, né? Já trouxe aí também todos os destaques aí da quinta-feira para você que nos acompanha aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Enfim, aguardando aí o final de semana que vai ser recheado de emoções, porque começa o Campeonato Brasileiro da Série B com Cuiabá e Brasil de Pelotas, Confiança e Paraná, Liga dos Campeões já na sexta-feira com Juventus e Lyon, Manchester City e Real Madrid. Também na sexta-feira tem jogos na China, o Han contra o Shenzhuang e o Hebei contra o Lifan. Tem ainda jogos também aí no sábado, né? No sábado teremos várias partidas sendo disputadas aí, inclusive com a Liga dos Campeões. Se na sexta tem Juventus, Lyon, Manchester City e Real Madrid, um super jogaço. No sábado começa o Brasileirão da Série A com Fortaleza e Atlético Paranaense, Coritiba e Inter, Sport Recife e Ceará. A sequência do Brasileiro da Série B com Juventude e CRB, Operário e Figueirense, Avaí, Náutico, Cruzeiro jogando contra o Botafogo. Tem ex-dirigente do Cruzeiro lutando aí contra o Covid, né? Mesmo o cara tendo feito tantas atrapalhadas lá na direção do Cruzeiro, a gente torce pela franca recuperação. Jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Cruzeiro que pode ser rebaixado à Série C aí se não pagar uma dívida com o Auada, né? Vitória e Sampaio Correia, CSA e Guarani, Ponte Preta e América Mineiro. No sábado, pela Liga dos Campeões, nós teremos Barcelona e Nápoles e o Bayern encarando o Chelsea. E já começa a nova temporada da Liga dos Campeões, com De Fiore e Linfield e o Drita contra o Inter Scouts, que vai aí definindo quem que vai pegar quem até chegar naquela fase de grupos, né? Então nem terminou a Liga dos Campeões desse ano e já tem equipe disputando vaga na Liga dos Campeões já da próxima temporada, né? Não dá para falar próximo ano, porque se está começando ainda em 2020, a temporada na Europa é sempre 2020 e 2021, já começam as disputas lá em território, portanto, europeu. Brasileiro da Série C no sábado, São José contra São Bento, Ituano contra Tombense, Brusque contra Ipiranga, Paysandu contra Santa Cruz e o Manaus contra o Vila Nova. Tá? Tem sequência do Campeonato Brasiliense, com Gama e Real Brasília, a final, em definitivo, do Paulistão, Palmeiras e Corinthians no sábado às 4h30, e no Campeonato Sergipano, Itabaiana e Frei Paulistano. Tá? São os destaques aí, portanto, do sábado. Sabadão com muito futebol também lá do outro lado do mundo, na Terra do Sol Nascente, no Japão, o Nagoya Urawa, o Gambosaka contra o Yokohama, e o Yokohama Marinos contra o Kashiwa. Jogos interessantes aí também na Terra do Sol Nascente. E fechando no domingo, para a gente já encerrar aqui também a nossa participação, nesse que é o maior plantão esportivo, chicopiraju.blogspot.com.br. A gente está também lá falando de Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense, o futebol do sul do país, também dentro do Conexão Esportiva.
Mas no domingão, brasileiro da Série A, Botafogo e Bahia, esse jogo adiado. Né? Corinthians e Atlético Goianiense, adiado. Teremos Flamengo e Atlético Mineiro, Goiás e São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino e Grêmio e Fluminense, porque Palmeiras e Vasco também foi adiado. No brasileiro da Série B, 11 horas da manhã no domingo, Oeste e Chapecoense, jogo marcado para acontecer pelo brasileiro da Série B. Também no domingo, brasileiro da Série C, 13 e Imperatriz, Jacuipense e Remo, Ferroviário e Botafogo de Campina Grande. Campeonato Sergipano, Confiança e Itabaiana e o Frei Paulistano contra o Sergipe. Jogos marcados para ocorrer no domingo. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que clica, curte e compartilha. A gente volta a qualquer momento com mais informações. A todos uma ótima quarta e continue ligado aí que a gente volta a qualquer momento com mais informações aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Até mais, galera. Partiu. Tchau.